Olá, seja bem-vindo a essa aula de criminologia, hoje com o tema da criminologia crítica. Nas aulas passadas, nós vimos que a criminologia positivista tinha estabelecido algo que ficou conhecido como o paradigma etiológico. Aqueles criminólogos, liderados por Cesare Lombroso, pensavam que o delito estava relacionado, de alguma maneira, à genética e, efetivamente, à própria antropometria do delinquente. O conceito de criminoso nato se tornou bastante naturalizado tanto na Europa quanto no Brasil, sobretudo liderado pelos estudos de Raimundo Nina Rodrigues. Aquelas concepções do paradigma etiológico tinham que o delito tinha uma raiz biológica e que, portanto, poderia ser tratado, a exemplo do que a medicina faz com um doente. O criminoso, então, teria características natas, ele teria características inerentes, biológicas e até mesmo expressa na sua morfogenética, na sua aparência fenotípica. Os aspectos físicos poderiam denunciar efetivamente a natureza do delinquente. E assim, teorias racistas, muitas delas colocando hierarquização entre raças, como se fosse possível dizer que certas raças pudessem ser mais evoluídas que outra, e aí o Raimundo Lina Rodrigues faz um esforço teórico grande no sentido de criar uma hierarquia de desenvolvimento das raças da humanidade, né? Um pensamento absolutamente obsoleto nos dias de hoje, mas que durante muito tempo serviu de base como um racismo científico, que acabou por fundar, inclusive, a medicina legal no nosso país, trazendo aqui aspectos cientificistas, por assim dizer, que hoje nós sabemos são bastante desatualizados e, sobretudo, pautados em conhecimentos muito diferentes da biologia, muito diferentes da medicina, mas pura e tão somente de uma perspectiva racista desses métodos científicos aplicados de maneira absolutamente impossível de defender nos dias de hoje. A criminologia crítica surge, sobretudo, como crítica a essa perspectiva eugênica, a essa perspectiva medicamentosa, a essa perspectiva biologizante do delito. Ou seja, criticando a noção de que existia um criminoso nato e que, a partir de então, nós pudéssemos trabalhar todas as teorias criminológicas a partir desses pressupostos. A crítica criminológica surge nos anos 30, juntamente com a Escola de Chicago, dando origem ali à sociologia do crime e culminando no movimento conhecido como interacionismo simbólico, perspectivas sociológicas que passaram a estudar o delito como fato social, como elemento da sociedade, deslocando o foco que havia em relação ao criminoso para o contexto social em que o crime acontece. Com base nessa criminologia crítica, foi possível estabelecer um paralelo, não do aspecto racial ou biológico dos delinquentes, mas, sobretudo, das noções de criminalização em detrimento da noção de criminoso. Os raciocínios trazidos por essa escola, eles derivam, sobretudo, do pensamento marxista, e colocando nessa perspectiva o conceito de classe social como um parâmetro relevante quando nós estamos tratando de delito. E isso porque, muito ao contrário do que se verificava com relação às questões da biologia do delito, ligadas àquele paradigma etiológico que a criminologia crítica visava combater na escola positivista da criminologia, quando nós estamos a falar da criminologia crítica ou criminologia radical, o que nós estamos entendendo é que não há um criminoso nato, mas uma pessoa que é criminalizada em decorrência de certos fatores sociais. E o fator classe é o primeiro desses fatores, sobretudo porque dos apontamentos mais importantes da criminologia crítica é o apontamento de que o crime é definido como uma forma de controle social, ou seja, a superestrutura da sociedade, aqui entendida como uma classe burguesa, uma classe dominante, é capaz de decidir legalmente quais são, efetivamente, as condutas que poderão ser criminalizadas, bem como as penas a elas correspondentes.
Dessa forma, nós teríamos que observar o crime como um fenômeno sociológico e aqui entender que, do ponto de vista social e político, a classe dominante teria muito mais condições, para não dizer o monopólio, do poder de produzir o crime. No sentido de que o crime deriva sempre de uma lei penal incriminadora. Assim, se existe uma lei que transforma uma conduta, como por exemplo, a subtração de alguma coisa em crime, efetivamente, somente uma classe social teria o poder de determinar a pena para esse delito, ou mesmo a existência desse delito. Tratando, por exemplo, com penas bastante mais brandas, crimes como, por exemplo, o crime de sonegação fiscal, ao passo que o furto de coisas, ainda quando tem um pequeno valor, seria punido com penas muito mais elevadas. Curioso, porque quando nós estamos falando, por exemplo, de sonegação fiscal de milhões e milhões e milhões de reais, ou dólares, ou a moeda corrente, nós estamos falando de uma pena que muitas vezes se equipara ou é até mesmo menor do que quando alguém, utilizando, por exemplo, no caso brasileiro, da escalada, adentra uma residência e subtrai, digamos, uma quantia de R$ 200. Homicídio, furto qualificado, portanto, ao passo que as penas vão ter muita desproporção, sendo que o furto de R$ 200 vai ser criminalizado com uma reprimenda muito maior do que a sonegação de milhões. Essa perspectiva crítica começa a entender e começa a propor, sobretudo, que existe um poder das classes dominantes que é justamente conhecido como o poder de criminalização. E essa criminalização, ela se dá num primeiro momento, e assim vamos chamá-la de criminalização primária, a partir da criação de normas jurídicas que punam determinados comportamentos. Mas nós sabemos que esses comportamentos podem ser separados por classe, de tal maneira que os comportamentos de uma classe específica podem servir como baliza para o controle social daquela classe. Vamos pensar, por exemplo, na classe social dos trabalhadores mexicanos no início do século XX, chegando aos Estados Unidos da América. E naquele contexto, a categoria social dos imigrantes mexicanos era conhecida de maneira bastante caricata e arquetípica pelo consumo da cannabis sativa, que eles chamavam marihuana. Assim, campanhas públicas foram criadas com base nesse comportamento para criminalizar a marihuana, mas não tenham dúvidas, o objetivo aqui não é criminalizar a conduta, mas o grupo social ao qual essa conduta está associada. A intenção aqui não é, efetivamente, nesse ponto, criminalizar o comportamento, mas o grupo que o pratica, a partir de um processo que vai, de fato, criminalizar toda uma estrutura social, criminalizar todo um grupo de pessoas, permitindo assim que a classe dominante, que no final das contas é quem propõe as políticas criminais, que no final das contas é quem determina quais são as zonas de atuação da polícia e do judiciário, possam efetivamente exercer o seu controle sobre determinado grupo social. Nesse sentido, a criminologia crítica traz, de fato, uma inovação radical em relação à percepção de que o crime era um fato do criminoso. Como se o criminoso fosse nascido daquela forma, tivesse aquela aparência física e, por razões de sua genética, pudesse ser ele próprio o portador de uma doença, de uma patologia social que foi chamada de crime. E ele seria, então, um criminoso nato, vetor de uma doença social. Portanto, passível de combate pelas políticas medicamentosas nas quais a polícia e o judiciário seriam um remédio para esse problema. Aqui fazendo uma alusão às ideologias de defesa social implementadas no final do século XIX, sobretudo com as noções de Raffaele Garofalo. A criminologia crítica vai desmistificar esse paradigma, apontando, por outro lado, que, muito ao contrário, o crime é uma produção das elites, na medida em que somente as elites podem produzir a lei criminal. Se nós trouxermos isso para a nossa forma jurídica do Estado Democrático de Direito, ou antes mesmo do Estado Democrático, apenas para o Estado de Direito em sua forma mais simples, nós temos que não há crime sem lei anterior que o defina. Mas quem é capaz de definir a lei? Quem define a lei, define o crime.
E quem cria o crime, então, efetivamente não é o criminoso, mas aquele que proscreve comportamentos de grupos sociais inteiros com o objetivo de controlar e aí fazer incidir o peso do controle da superestrutura sobre a subestrutura, de tal maneira que as classes proletárias seriam, então, um objeto do controle das classes dominantes, razão pela qual a criminologia crítica é largamente inspirada na sociologia de Karl Marx. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem conosco, pois ainda há mais para explorar nesse incrível paradigma que a criminologia crítica traz para nós. Agora, de fato, estamos adentrando os perigosos territórios da sociologia do delito. E aqui, efetivamente, o perigo severo é de uma grande desconstrução de nossos pensamentos informados socialmente pela mídia e, evidentemente, pelas classes dominantes. Certo, pessoal? Deixem seus comentários, tragam suas dúvidas e nós nos vemos nos próximos vídeos.